Queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos em mais um trimestre, graças a Deus, uma grande vitória. Eu quero te agradecer, você que esteve aqui conosco, participando do trimestre passado, compartilhando nossos vídeos, divulgando na sua comunidade. Estamos aqui gratos. Agora vamos para mais um novo desafio e vamos falar nesse trimestre, nesta aula, por exemplo, o assunto desse trimestre é as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Com certeza vai ser uma bênção. Iremos aprender de uma forma extraordinária e, sem dúvida alguma, a mão de Deus, a proteção e o cuidado. O Mestre Espírito Santo estará conosco, nos dando, na verdade, toda a desenvoltura para poder estar apresentando uma excelente aula. E você sabe absolutamente que as parábolas do Senhor Jesus, faladas por ele, são bases fundamentais de ensinos para uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida de princípios e do reino. Isso é uma bênção para nós. Mas você que está estudando a palavra comigo, você que vai estar estudando a palavra comigo, você que está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a você se inscrever no nosso canal, a você compartilhar na sua igreja, na sua comunidade e a você divulgar esta mensagem, porque sem dúvida alguma vai ser uma bênção para a sua vida. E aqui, nesse momento, eu quero aqui fazer aqui algumas coisas importantes para servir de aplicação. Mas importante você ficar ligado. Vamos? E vamos lá? Então vamos para a lição de número 1. E a lição de número 1, ela fala: parábola, uma lição para a vida. E o texto áureo, ele diz: e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Marcos, capítulo 4, versículo 34. A verdade prática diz: as parábolas são uma forma instrutiva para se ensinar grandes lições e delas podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para uma vida cristã. O objetivo geral desta lição, desta aula de hoje, é, primeiro, apontar as parábolas como um dos recursos mais utilizados por Jesus para ensinar. Por isso, a importância de se estudá-las e conhecê-las. E também esse objetivo geral, ele é subdividido em 3 partes. Primeiro, ele fala aqui sobre distinguir a parábola de outras figuras de linguagem. Segundo, esclarecer o contexto histórico em que as parábolas foram proferidas. Terceiro, apresentar as regras básicas para se compreender uma parábola. Queridos, antes da gente entrar no assunto, no conteúdo da lição, eu quero colocar aqui alguns pontos importantes para você que é estudante da palavra, leitor da palavra, que lê a Bíblia diariamente, que participa de reuniões na igreja, que ouve mensagens. É importante que você entenda pelo menos esses 7 pontos de princípios básicos para você entender a palavra de Deus. Isso é importante para você. No decorrer desta lição, no decorrer desse trimestre, você vai perceber que é importantíssimo o teu entendimento, a tua capacidade de compreensão, de assimilar o texto e de entender o texto
Isso é importante. Agora, eu vou te dar aqui 7 chaves importantes para você compreender a palavra de Deus. Primeiro, deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Este princípio, ele é importantíssimo. Você sempre, ou seja, a regra principal é você entender que Bíblia interpreta Bíblia. É por isso que existe, na verdade, a ciência da interpretação, chamada hermenêutica. E existe, na verdade, um aprendizado importante que é a exegese, onde você vai pegar as bases e os princípios importantes para você fundamentar tanto a sua compreensão como também a forma de você falar, entender e explicar a palavra. Agora, a segunda chave que eu te dou de compreensão para a palavra de Deus é você jamais esquecer a regra áurea da interpretação, chamada por Orígenes de analogia da fé. O texto deve ser interpretado através do conjunto das escrituras e nunca através de textos isolados. Importante. A terceira chave que eu posso te passar aqui é você sempre ter em vista o contexto, ler o que está antes e o que vem depois, para concluir aquilo que o autor tinha em mente. A quarta chave para você entender a Bíblia é você primeiro procura-se o sentido literal, a menos que as evidências demonstrem que este é figurado. Aquilo que eu falei algum tempo atrás, que a Bíblia tem 2 linguagens. Uma linguagem é literal e a outra linguagem é figurada. Algumas pessoas querem colocar a simbólica, mas a melhor compreensão é essa. O quinto é ler o texto em todas as traduções possíveis, antigas e modernas. Muitas vezes, uma destas traduções nos traz luz sobre o que o autor queria dizer. Uma delas que eu te dou aqui para você tomar anotação é a Revista Corrigida e Atualizada. Corrigida e atualizada. E também tem a King James e também tem outras aí. A Revista Corrigida e Atualizada, muito boa também. É importante você pegar essas Bíblias e comparar textos para você ter uma compreensão melhor, inclusive a de linguagem de hoje, para você compreender. A sexta chave para você compreender é o trabalho de interpretação é científico, por isso deve ser feito com isenção de ânimo e desprendido de qualquer preconceito, o que poderíamos chamar de achismos. Na verdade, nós, leitores da palavra e expositores da palavra, nós não somos achólogos. Nós não podemos fundamentar as nossas bases e convicções com axiologias baseadas em nossa visão do achismo puro e pobre. É importante que a gente tenha, na verdade, essa visão, esse cuidado, esse respeito, porque onde a palavra de Deus não fala, nós devemos silenciar. Também tem a sétima chave de interpretação, é aprender a ler cuidadosamente o texto e fazer algumas perguntas relacionadas com a passagem para chegar a conclusões circunstanciais, né? Por exemplo, uma das bases que você pode ter como ponto de interrogação é: quem escreveu esse texto? Segundo, qual o tempo e o lugar em que escreveu? Por que escreveu? Quarto, a quem se dirigia o escritor? Isso é muito comum nas cartas de Paulo, até mesmo nos evangelhos, né? O que o autor queria dizer? Importante isso, o autor queria dizer. E outro fator também importante é que
você fez ou feita toda a exegese e o resultado obtido contrariar os princípios fundamentais da Bíblia. Ou seja, ele deve ser colocado de lado e o trabalho exegético é recomeçado novamente. Ou seja, é importante que, se você ainda não domina o texto, ainda não compreendeu realmente a interpretação, ainda não dominou, compreendeu e teve, na verdade, uma capacidade de assimilar melhor a palavra, se você ainda não chegou nesse nível, então você tem que voltar ao texto, recomeçar, relê-lo, perguntar de alguém, fazer perguntas, e com a internet aí a pessoa só é ignorante só se ela realmente quiser. Porque o que existe de material farto aí que você poderia buscar e procurar, isso faz toda a diferença. Agora, o que é importante para a gente, na nossa lição aqui, ela fala sobre parábola. A parábola. E o que é parábola? Parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. Importante isso. As parábolas são muito comuns na literatura oriental e consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Possuem simbolismo, onde cada elemento de história tem um significado específico. Importante que a gente tenha esse ponto de vista aqui, essa visão aqui. Porque no primeiro tópico fala sobre o que é parábola. E ela é subdividida em 3 pontos. Primeiro é o conceito, segundo é a distinção entre a parábola e outras figuras de linguagem, e terceiro fala da aplicação de uma parábola. Aqui, o que a gente pode ter uma compreensão do que nós estamos fazendo, uma avaliação aqui, é sobre o que seria, por exemplo, figuras de linguagem. Existem várias figuras de linguagem. Entre elas, aqui, na lição aborda o provérbio, a metáfora, a alegoria, a fábula e o tipo. E é importante não confundi-las com a parábola. Agora, eu fiz aqui algumas anotações para você compreender melhor. Por exemplo, o que é provérbio? Né? O que é o provérbio? Os provérbios é um ditado popular ou adágio, uma frase popular com um texto mínimo. Isso é um provérbio. E o que é metáfora? Metáfora é a designação de um objeto ou qualidade mediante uma palavra que designa outro objeto. E o que quer dizer, por exemplo, fábula? Ela é uma curta narrativa em prosa ou verso com personagens animais que agem como seres humanos e que ilustra em um preceito moral. Então, essa lição aqui, ela traz também algo importante para a gente fazer uma outra avaliação, é que ela fala sobre a aplicação de uma parábola. Na aplicação de uma parábola, que foi a ferramenta de comunicação que mais o Senhor Jesus usou para falar dos 30 anos aos 33 anos, ela traz aqui uma visão. O Evangelho de Mateus nos dá uma visão que é baseado em Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 10, 11, 12 e 13, onde diz assim: acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondeu, ou respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer
os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Versículo 12 diz, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. O que a palavra de Deus nos fala e nos informa aqui é que o Senhor Jesus, ele queria falar de forma específica para um público que ele já tinha escolhido, já tinha separado e já tinha colocado em um momento de prioridade. Deus queria falar com os seus verdadeiros seguidores por intermédio de Jesus Cristo. Ele sabia quem era o homem. Ele sabe muito bem o que está no coração do homem. É por isso que tem algumas coisas na Bíblia e na vida que vamos viver tendo ponto de interrogações. Por quê? Porque é a escolha de Deus, é a vontade de Deus, é a forma de Deus trabalhar. O que Deus queria, na verdade, é ter um foco para um público, para um determinado nível de pessoas. E ele tinha esse foco em os verdadeiros seus seguidores, os seus discípulos. Eles eram a pessoa e as pessoas em que Jesus estava dizendo as parábolas. E ele fazia absoluta questão de que outros, dos quais ele não queria que entendesse, ficasse na ignorância do conhecimento, sem saber. É por isso que a vontade de Deus é soberana. E sobre ela existe, na verdade, ponto de interrogações humanos, mas não cabe a nós questioná-los. E vamos para o segundo tópico: contexto social e literário. Ele é subdividido em 3 pontos. Primeiro, Galileia no tempo de Jesus. Segundo, Jerusalém no tempo de Jesus. Terceiro, contexto literário, os evangelhos. Galileia nos tempos de Jesus, aqui é algo interessante, porque vamos falar de 3 coisas importantes aqui naquela região. Primeiro, vamos ver que lá era uma rota comercial. Segundo, eram regiões portuárias, sempre foi área de grande fluxo de negócios, e hoje, como muita gente fala e é chamado hoje sobre que são as bases hidroviárias, ou seja, onde existe portos, onde existe fluxo hidroviário, era um lugar de muita prosperidade. É um lugar de muita ênfase comercial. E aqui fala, a Galileia compreendia todo o território ao norte de Samaria, até ao Monte Líbano, estendendo-se de leste a oeste, entre o Mar da Galileia e o Mar Mediterrâneo, e Fenícia. Situava-se nas grandes rotas comerciais que cruzavam o Oriente Próximo, e muitos estrangeiros atravessavam a área, a conservação de peixes pela salgadura e sua exportação para todos os lugares do Império Romano. Era a principal indústria. Ou seja, este lugar era um lugar que o Senhor Jesus usava toda a sua base de informação, tanto é que ele usava esta geografia para trazer este ensino e esta informação da palavra de Deus. Um outro fator também importante é que quando olhamos também no segundo tópico, subtópico, Jerusalém no tempo de Jesus,
aqui fala, Jerusalém é uma das mais antigas cidades do mundo, é a mais sagrada cidade da Palestina e tem existido como cidade e como capital, além de lugar sagrado, há mais de 3.000 anos. Um fato interessante sobre Jerusalém, ela tem uma capacidade de resiliência, de ela ser construída, destruída, reconstruída, destruída. Essa capacidade de resiliência a gente enxerga muito nas estruturas da cidade antiga de Jerusalém. Essa capacidade que está intrínseca a profecias bíblicas, a cumprimentos proféticos e também ao tempo exato da manifestação do Messias, que haverá um tempo em que Jerusalém se tornará a cidade do grande rei, efetivamente, humanamente. A manifestação do Messias ali em Jerusalém. Agora, é importante também falar que é uma cidade disputada por judeus, cristãos e árabes. O povo estava no seu limite de capacidade de pressão de todos os lados. Na verdade, nesta época, Roma estava com o seu jugo pesado de impostos sobre esta cidade. As vias comerciais, os investidores desta região, os que trabalhavam tanto no campo quanto também na agricultura, todos estavam, na verdade, nos seus limites de sua capacidade. E algo interessante é que o que diz e o que é dito é que Deus não abandona Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Protege o Senhor, o grande Yahvé, guarda e protege Israel. É por isso que a Bíblia diz que o guarda de Israel não cochila e nem dorme, ele protege. É por isso que a Bíblia fala que Deus fez Israel, e logicamente dentro dessa geografia está também Jerusalém. Deus fez Israel como pedra pesada, que o inimigo não consegue movê-la nem para um lado e nem para o outro. Isso é base profética, a mão do eterno, do Yahvé, Jeová, protegendo, guardando esta cidade. E também fala do contexto literário. O contexto literário fala também dos evangelhos. E nessa visão dos evangelhos, existem os evangelhos sinóticos, né? Que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E que eles têm a mesma visão. Quando você lê numa visão básica, você vê que o que Mateus, Marcos e Lucas fala, as suas narrativas entram, na verdade, numa mesma visão que tanto um quanto o outro está abordando. Agora, o diferencial é quando se olha para o Evangelho de João. Se percebe já João ali, que é o Evangelho que de uma forma mais específica, ele narra o nascimento, vida, morte, ressurreição de Jesus, muitos detalhes ali. É por isso que a Bíblia narra, dizendo a manifestação do Senhor Jesus em cada evangelho. No livro de Mateus, ele é o Messias prometido. No livro de Marcos, ele é a palavra revivida ali. O que é importante é que em cada manifestação dos evangelhos existe ali algo importantíssimo para ser falado, da palavra de Deus. E vamos para o terceiro tópico,
E o terceiro tópico diz como ler uma parábola, ou como entender, compreender uma parábola. Este terceiro tópico, ele é subdividido em três subtópicos. Ele que quer dizer, o primeiro, entendendo a narrativa como a síntese das experiências cotidianas. Segundo, procurar as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus no contexto literário. E terceiro, identificar a aplicação prática da parábola. O que quer dizer esse primeiro subtópico? Quer dizer, uma das questões mais importantes ao ler uma parábola é procurar entender os elementos culturais operados em cada uma delas, pois apesar de elas serem uma síntese das experiências humanas, são histórias contadas a partir de outra cultura e tempo. Quero fazer uma pergunta aqui para você. Você conhece o seu público? Você conhece o nível cultural do seu público? Você conhece, na verdade, até onde a capacidade de compreensão, de entendimento, de assimilar do seu público? Você sabe disso? Por que é importante falar isso? Porque quando Jesus ele falava para um público, mas ele tinha uma leitura de compreensão até onde, que nível de compreensão aquele público poderia entender. É por isso que ele usava questões, situações, coisas e objetos e histórias contados baseado até mesmo dentro da característica judaica, mas ele dava ênfase na sua fala porque ele conhecia os seus ouvintes. É muito bom a gente conhecer e saber quem está nos ouvindo, ter uma noção de quem está nos ouvindo. Por que isso é importante? Porque o Senhor Jesus tinha esta visão. E um outro ponto também importante é que, como diz aqui, torna-se impossível entender as parábolas sem vinculá-las ao seu contexto social. Porque aí vem, na verdade, um outro fator também, pois elas se referem às experiências de pessoas que viveram na época de Jesus. Aí eu volto aqui àquilo que eu falei no primeiro tópico. Por exemplo, na segunda chave que eu te passei de compreensão da Bíblia, diz assim: jamais esquecer a regra áurea da interpretação, da ciência da interpretação. Ou seja, a lei mãe da ciência da interpretação, da hermenêutica, diz o seguinte, chamada por origem de analogia da fé. O texto deve ser interpretado através do conjunto das escrituras e nunca através de textos isolados. Importante a gente ter essa visão de compreensão para a gente poder avançar na compreensão e no ensino. Também diz aqui, procurar as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus no contexto literário, tendo a parábola o objetivo de transmitir uma mensagem e, no caso específico, tal comunicação procede de Deus e é imperioso que o leitor procure as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus em tal contexto literário. Somente após esse exercício é possível pensar na aplicação da parábola. É importante sempre fazermos uma aplicação bíblica, teológica, até mesmo quando as parábolas foram citadas pelo Senhor Jesus, ele sempre tinha um foco, o que ele queria dizer. A Bíblia fala que ele só falava, ou quando falava mais por parábolas do que qualquer outra linguagem.
Porque ele tinha, na verdade, uma responsabilidade de treinar, fomentar, alimentar pessoas que estavam à margem da ignorância e que elas precisavam de conhecimento, informação, mensagens do Pai que pudesse abrir os seus olhos, os seus entendimentos e fazer com que houvesse compreensão da palavra e na palavra. Também, no terceiro, quer dizer, identificar a aplicação prática da parábola. É importante que venhamos sempre pegar um texto, saber o que esse texto quer dizer e usar isso como uma mensagem prática. O que isso quer dizer hoje para mim? Foi escrito há mais de 2000 anos. Mas que ensino? Por quê? Que ensino isso quer ser transmitido para mim hoje? Lembrando que nos evangelhos tem 3 coisas importantes. A pessoa de Jesus, as palavras de Jesus e os princípios de Jesus. E os princípios fundamentais do reino estão baseadas em vários ensinos, entre elas está baseado nos ensinos e no conteúdo das parábolas que o Senhor ensinou. Tudo que eu leio, eu tenho que entender que aquilo ali tem uma mensagem bíblica para mim. A Bíblia, ela pode até ter sido, na verdade, escrita há milhares de anos, mas ela se renova a cada manhã, porque a palavra de Deus, ela nunca envelhece, ela sempre está viva e poderosa para a nossa vida e para o nosso coração. Também, fazendo aqui uma conclusão básica, diz assim: não há como perceber nem entrar no reino de Deus sem ter nascido de novo. Para compreender muitas das lições do Senhor Jesus, e não só compreender, mas viver, não só viver, mas aplicar no seu dia a dia, é preciso ter nascido de novo. Meu amigo, minha amiga, aqui nesse momento, eu aqui finalizo. Quero te agradecer. Eu peço que você continue compartilhando nossas mensagens, dando o seu joinha, porque você é muito importante entre nós. Recebe aqui um grande abraço e estamos orando por você.